Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida e nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Deus, através dessa palavra e trazer uma aplicação que nós possamos utilizar essa palavra, ela se tornar frutífera nas nossas vidas. Desde já, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que toda barreira, que toda resistência caia por terra. Nós colocamos esse ambiente que estamos aqui, colocamos o ambiente daquele que está nos assistindo pela internet nas Tuas mãos, que haja total liberdade para o Teu Santo Espírito agir, se mover, falar, nos abençoar nessa hora, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não sei se você já teve essa experiência ou essa oportunidade de você pegar, hoje em dia a gente faz muito isso, né? Você pega o seu celular, você mexe no seu computador e você vê uma foto, você vê uma imagem. Se você aproximar demais aquela imagem, por isso eu coloquei o título aproximar e afastar, se você aproximar demais aquela imagem, se for no computador, se for no celular, você vai aproximando, até que você vê o pixel. O que é o pixel? É o pontinho de cor que monta toda a imagem. Se você aproximar demais, você vai conseguir ver cada pixel que monta aquela imagem. Ao ponto que se você se afastar na sua visão, ou afastar o zoom do seu computador, do seu celular, você vai ter uma visão mais nítida, talvez, uma visão completa daquela imagem. Talvez você nunca tenha feito isso, mas posso usar um outro exemplo. Você que montou, por exemplo, quebra-cabeça. Você, quando vai montar um quebra-cabeça, às vezes, se você olhar só aquele lugar, só aquela peça que está faltando, você não consegue ter uma visão ampla de tudo aquilo que é a imagem do quebra-cabeça. Agora, quando você pega, por exemplo, normalmente é a tampa da caixa ou o modelo daquela imagem, você consegue ver, visualizar toda a imagem. E na nossa vida que nós precisamos ter essa visão, ter essa percepção. Se nós olharmos só a vida de Jesus, se nós olharmos só a nossa vida por um momento, por um flash, por uma imagem, a gente não vai conseguir ter a total percepção de tudo da nossa vida. A minha vida, a sua vida e a vida do Senhor Jesus, nesse momento que nós lemos, ela não se resume só a um pixel, a uma imagem. Ela não se resume só a uma fotografia. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas, tem muito mais de Deus. Tem muito mais coisa, tem muito mais conteúdo do que só uma imagem. E aí, nós aprendemos isso na vida do Senhor Jesus. Aqui o texto é bem claro, eu não preciso ficar explicando, você percebeu que Jesus aqui foi crucificado. Aqui, Jesus estava na sua semana da Páscoa. No caso dele, ele seria crucificado na nossa contagem, porque os judeus iniciam a contagem do dia na viração do dia, ou seja, às 18 horas. Nós começamos a contagem às 0 horas, à meia-noite. Então, existe uma pequena diferença de contagem, mas Jesus aqui ele já estava na cruz. Jesus aqui ele já estava crucificado. Ele foi para o caminho da cruz e foi crucificado. Ao olharmos só a vida de Jesus, esse momento, parece que a vida dele não produziu nada. Parece que a vida dele não deu nada certo. Parece que a vida dele não tem nada de bom. Você olhar para Jesus na cruz, você apaga tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele, através da vida dele. Chegando aqui hoje, talvez se nós olharmos, se você olhar para a sua própria vida hoje, as lutas que você está passando, como o pastor João falava aqui, às vezes chegamos na igreja atribulados,
problemáticos, cansados. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão. A minha vida, a sua vida não se resume só a esse momento de agora. A minha vida, a sua vida não se resume só à luta, à dificuldade, à dor que eu e você estamos passando. A minha vida, a sua vida, a vida de Jesus não se resume só às aflições e tribulações que nós vivemos hoje. Deus tem muito mais, Deus fez muito mais na nossa vida no passado. Deus tem nos abençoado hoje e Deus vai nos abençoar ainda no futuro. Então, às vezes, precisamos nos afastar um pouco para poder ter uma visão completa da nossa vida. Para ter uma visão de que a nossa vida não se restringe só às situações que enfrentamos agora, nesse momento. E uma coisa que nós aprendemos com a vida do Senhor Jesus é que, tirando os nossos olhos só do momento, a gente percebe o quanto Jesus prepara as coisas na nossa vida. Se você for olhar ou estudar o contexto, o pastor João pregou na semana passada sobre Lázaro, e Jesus, se você ler o João 11 e 12, você vai ver que a ressurreição de Lázaro foi muito próxima da morte e ressurreição de Jesus. Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que isso aconteceu por acaso? Ou havia um propósito de Jesus na ressurreição de Lázaro? Ou havia uma preparação de Jesus para os seus discípulos e aqueles que o seguiam, para que eles pudessem acreditar na possibilidade da ressurreição do Mestre? Certamente que sim, queridos. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, lógico, queria abençoar o amigo, lógico, queria provar o seu poder, tinha todo esse contexto que o pastor João já nos passou na semana passada. Mas tinha algo ali, uma preparação para os discípulos, para ter, de repente, uma pontinha de fé de que Jesus ressuscitaria, de que aquilo que ele estava falando que iria acontecer, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, seria possível. Então, trazendo isso para nós, desfocando um pouco, ao invés de aproximar a visão, afastando um pouco a nossa visão, perceba o quanto Deus tem preparado a cada um de nós. Talvez, se você olhar para trás hoje, você vai perceber o quanto Deus permitiu coisas e situações nas nossas vidas para nos preparar para enfrentar o momento que estamos enfrentando hoje. Talvez, se fosse há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, se você fosse enfrentar o que está enfrentando hoje, você ia dizer: eu não tinha fé para enfrentar o que eu estou enfrentando hoje, há 5 anos atrás. Eu não tinha estrutura para enfrentar o que eu estou enfrentando hoje, há 5 anos atrás. Eu não tinha força para enfrentar o que eu estou enfrentando hoje, há 5 anos atrás. Talvez você vai olhar e dizer: eu não tinha pessoas ao meu lado que eu pudesse contar quando eu estava enfrentando o que eu estou enfrentando hoje, há 5 anos atrás. Perceba então que Deus foi movendo nos nossos corações, preparando as nossas vidas. Perceba que Deus trouxe pessoas para próximo de você, ou levou você para próximo de pessoas que pudessem te ajudar a enfrentar o que você enfrenta hoje. Então, às vezes, se nós tirarmos o recorte da nossa vida só de agora, nós estamos apagando todo o preparo que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas até aqui. E o que está acontecendo hoje também é uma preparação, queridos, para aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Eu posso dar uma palavra de esperança para você nessa noite? Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida, meu irmão. Deus vai fazer muita coisa ainda na sua vida, minha irmã. Você pode estar enfrentando um momento de dificuldade, de dor e de luta, mas ainda há uma ressurreição, ainda há um domingo de Páscoa, ainda há um domingo de milagre para as nossas vidas. E tudo isso que você está passando hoje é uma preparação para aquilo que ainda vai acontecer na sua vida. Diga amém, diga graças a Deus. Então nós percebemos que há um controle de Deus na história, preparando, cuidando, trabalhando para que o propósito e o objetivo dele se cumpra em nossas vidas. Se você olhar a história, por exemplo, de Jacó, as alianças que Jacó vai fazendo com Deus ao longo da sua trajetória,
É muito interessante você observar quando ele, por exemplo, foge da casa do seu pai e tem um encontro lá, você conhece a história, no meio do deserto, dormindo com a cabeça na pedra, e tem um encontro com Deus, e ele fala, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Ele ergue um altar. Quando ele, depois de toda a sua jornada, passa 20 e poucos anos lá na casa do seu tio e sogro, quando ele volta, ele passa pelo val de Jaboque, ele diz, graças a Deus, porque agora minha alma foi salva. Ou seja, ele tinha passado mais de 20 anos e não se sentia salvo. As experiências que ele foi tendo, que ele foi passando, o prepararam e o transformaram para ter um encontro com Deus para a salvação dele. Então Deus foi trabalhando com a vida de Jacó, Deus foi trabalhando em favor da vida do Senhor Jesus e usando tudo aquilo para que o propósito se cumprisse. Então nessa noite, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você, há um propósito de Deus em operação, há uma preparação de Deus na sua vida, há um mover de Deus na sua vida, embora não seja tão nítido, não tão claro nem para você ou para as pessoas ao seu redor, mas Deus está cuidando de tudo. Eu não sei se você já teve essa experiência em lidar com uma pessoa, normalmente os pais fazem isso, mas a gente faz isso com diversas pessoas. Às vezes eu faço isso com alguns irmãos que estão mais próximos, eles nem sabem, mas eu estou treinando eles. Eles nem sabem, mas a gente está dando oportunidades, dando chances, ensinando coisas que eles nem sabem, mas há um objetivo ali por trás. Nós fazemos isso com as pessoas próximas a nós. E Jesus faz isso conosco também. Então, preparação, querido. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus te preparou para o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que está acontecendo, mas isso também, Deus está no controle disso tudo, nos preparando para o que está vindo pela frente. Uma segunda coisa que eu vejo nesse texto, além de preparação, é a ação, queridos. Se nós olharmos para a vida do Senhor Jesus, ele estava de caminho para a cruz. Aqui ele estava já crucificado, mas estava indo para a cruz. Na sua última semana, no domingo de Ramos, em diante, até a crucificação, nós vemos que o Senhor Jesus, ele não parou a sua vida. Tem pessoas que, se você falar para ela, na semana que vem, você vai passar por um exame complicado, a vida daquela pessoa para. Olha, você vai passar por uma cirurgia de risco, você pode até morrer. A pessoa não quer falar com ninguém, quer se trancar num quarto. Jesus, querido, nosso Senhor nos dá uma grande lição aqui. Ele sabia que ele iria morrer na cruz em nosso lugar. Mas ele não deixou de fazer as coisas que tinha que fazer, querido. Ele não deixou, por exemplo, de ir ao templo. Quantos de nós está com uma dorzinha de cabeça? Não vou na igreja hoje não. Meu Deus, eu vou morrer. Pegou um resfriado, não digo Covid, né, devido às restrições que nós tínhamos antes, mas às vezes um resfriado, nada que a gente tinha, a unha encravou, já não vou mais na igreja. Jesus sabia que iria morrer, mas ele não tirou da agenda dele a ida ao culto, a presença no templo, a adoração ao Senhor. E graças a Deus também por você estar aqui nesse dia que nós estamos aqui. Talvez você esteja cheio de lutas, de dificuldades, de tribulações, mas você veio à casa de Deus, você veio adorar ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus já está agindo em seu favor, assim como agiu em favor de Cristo. O mover de Deus, o agir de Deus já está acontecendo na sua vida. Então ele não deixou de agir, querido. Ele não deixou de fazer o que tinha que ser feito. Ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que as pessoas iriam gritar, crucifica-o, crucifica-o. Mas ainda assim, ele não deixou de fazer as coisas que precisava fazer. Quando ele foi ao templo e purificou o templo, por exemplo, depois da purificação, o texto nos diz que ele curou os cegos e os coxos que estavam ali. Aí eu te pergunto, será que no dia que Jesus foi julgado, um cego, um coxo daqueles, estava lá gritando crucifica-o? Existe essa possibilidade? Eu escutei um sim aqui bem afirmativo, outro eu escutei provável. Há essa possibilidade sim, meu irmão.
Mas Jesus deixou de agir e abençoar aquelas pessoas? Ele abençoou. Curou pessoas. Será que nós somos capazes de agir e abençoar pessoas que correm o risco de fazer algum mal contra nós? Será que nós estamos dispostos a abençoar pessoas que de repente ali na frente vai querer puxar o nosso tapete na empresa? Jesus nos dá uma grande lição, querido. Ele abençoou pessoas que provavelmente seriam aquelas que iriam, uma delas estaria ali gritando dias depois, crucificam. Se nós prestarmos atenção nesses últimos dias do Senhor Jesus, se você ler o Evangelho de João, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas o Evangelho de João, capítulo 13 ao 17, trata exatamente dessas últimas horas do Senhor Jesus antes da cruz. Se você olhar ali foram os ensinamentos talvez mais profundos que o Senhor Jesus nos ensinou e deixou para nós. Falou claramente sobre a pessoa do Espírito Santo, que até então nos outros evangelhos não tinha sido retratada. Se você lembrar, foi nessas últimas horas que o Senhor Jesus estabeleceu a nova aliança, a ceia do Senhor, e que simboliza a nova aliança. Foi nesses últimos dias que o Senhor Jesus nos revelou o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então perceba, nos últimos momentos de Cristo, Ele fez as coisas mais importantes, mesmo sabendo que iria morrer. Meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero dizer uma coisa para você. E digo do fundo do meu coração: o mundo não vai parar porque você está em crise. O mundo não para porque você está triste. O mundo não para porque você está em depressão. Tem horas que você tem que levantar e fazer o que precisa ser feito. Pessoas não vão parar, querido. Tem pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, e a história não vai esperar a igreja se levantar para pregar o Evangelho. Precisamos pregar agora. Precisamos falar do amor de Deus agora. Pessoas estão sofrendo hoje, queridos. Pessoas estão doentes hoje, precisam de uma palavra hoje. Então, às vezes, nós ficamos muito restritos a qualquer problema, qualquer coisa mínima que seja. Vou parar de fazer. Não, meu irmão, Jesus, apesar de estar indo para a cruz, Ele não deixou de agir, não deixou de fazer o que tinha que ser feito, não deixou de pregar até na cruz. Ele pregou e ganhou a alma na cruz. Eu não consigo ganhar, às vezes, nem pregando aqui tranquilo, imagina crucificado, meu irmão. Jesus, mesmo crucificado, falou do amor de Deus e alcançou uma vida para o reino dos céus. E às vezes a gente, eu estou triste, não vou falar de Jesus, não. Semana de Páscoa, querido. É uma semana que nós temos que olhar para o nosso Senhor, que sabia que iria morrer, mas não deixou de agir e de fazer o que precisava ser feito. Principalmente, Ele fez as coisas mais importantes nesse período. Às vezes, as nossas vitórias mais importantes da vida, elas acontecem nos momentos de maiores tribulações que nós enfrentamos. Se a gente for esperar passar a tribulação para fazer o que precisa ser feito, talvez vamos perder as maiores oportunidades da nossa vida. O diabo sabe, meu irmão, que Deus está te dando uma oportunidade. O diabo, ele vê a movimentação espiritual de Deus querendo te abençoar. E por isso que ele fala, não vai não. Não faz não. Fica quietinho aí, Deus vai entender. Não, meu irmão, Deus entende sim, mas Ele quer que você se levante com fé. Deus entende sim, mas Ele espera que a gente dê passos de fé. Deus entende sim, mas Ele espera que nós confiemos nele. Deus entende sim, mas espera que nós liberemos palavras de vitória. Deus entende sim, mas espera, assim como Jesus esperava dos seus discípulos no mar da Galileia, o mar ali agitado, o vento batendo, e Jesus olhou para os seus discípulos: por que vocês não fizeram nada? Vocês não têm fé? Jesus entendeu a eles, mas esperava que eles fizessem alguma coisa. Meu irmão, Jesus te entende, mas no meio da situação que você se encontra, Ele espera que você faça alguma coisa. Saia dessa paralisia, sai desse medo, sai dessa incredulidade e libera uma palavra de fé, libera uma palavra profética, libera uma palavra de bênção, libera uma palavra de vida acerca de você mesmo. Amém, meu irmão? Quer aplaudir, aplauda ao Senhor.
Precisamos, queridos, crer na palavra. Precisamos crer que a verdade do Evangelho continua a mesma. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deixa eu caminhar, porque senão não consigo terminar. Terceira coisa. Primeiro, preparação. O Senhor preparou os seus discípulos. Segundo, ação. Ele não deixou de fazer o que precisava ser feito. Terceira coisa, transformação. Se nós olharmos só o momento da vida do Senhor Jesus na cruz, parece que deu tudo errado. Parece que foi só derrota. Parece que foi só tristeza. Parece que é só desespero. Mas quando nós nos afastamos e damos uma olhada completa em toda a pintura do projeto da salvação, a gente consegue perceber que Deus, o Pai, Ele transformou tudo aquilo que era contrário na vida do Senhor Jesus em algo muito bom. Eu ouvi só um amém, eu vou tentar explicar de novo para ver se você entende. Você acredita que Deus pode transformar as maiores dores que você está enfrentando hoje, as maiores lutas que você enfrenta hoje, ou já enfrentou, em algo que vai te trazer uma grande vitória, em algo que vai te trazer uma grande alegria, em algo que vai ser algo muito bom na sua vida? A Páscoa, Deus, querido, simboliza isso. A vida do Senhor Jesus nos ensina isso. Deus, Ele tem o poder, querido. E é isso que eu acho maravilhoso no Evangelho, sabe por quê? Porque muitos de nós achamos que Deus só tem o poder de nos livrar do mal. Tem pessoas que a fé delas só restringe a isso. Deus me livra da enfermidade. Deus me livra do problema. Deus me livra da luta. E a pessoa só acha que o Deus é limitado a só nos livrar dos problemas. Mas o Deus do Evangelho, o Deus da palavra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é tão poderoso que Ele tem poder para nos fazer passar pela luta e ainda fazer a luta ser produtiva, fazer a luta ser bênção, fazer a luta produzir milagres e frutos em nossas vidas, que nós vamos olhar e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer como disse o salmista no Salmo 119: foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Meu irmão, Jó reconheceu isso dizendo: eu reconheço que eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, minha irmã, Deus pode transformar toda a nossa luta, dificuldade, aflição em algo muito bom, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Amém, meu irmão? Aleluia! E esse texto de Jó que eu citei, ele é tão maravilhoso porque Jó faz essa declaração antes de Deus mudar a sorte dele. Então ele já estava satisfeito em Deus se revelar a ele. Ele já estava satisfeito em Deus se apresentar a ele no meio de toda a aflição que passou. Só depois que Deus mudou a sorte dele. Então, meu irmão, olhando para a cruz, Deus transformou toda a vergonha de Jesus em honra. Você conhece o texto, eu amo esse texto de Filipenses capítulo 2, a partir do 5, que nos exorta, nos encoraja a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, assumindo a forma de homem, como homem, ele foi o servo e se humilhou até a cruz. Mas o texto continua dizendo: mas Deus o exaltou. Oh, aleluia! Você pode dizer um aleluia? Deus o exaltou soberanamente. Aquele que mais desceu, aquele que mais se humilhou, foi aquele que mais foi honrado. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus toda língua confessará e todo joelho se dobrará, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus transformou toda a vergonha, Deus transformou toda a humilhação em uma grande honra na vida do Senhor Jesus. Você acredita que Deus possa fazer isso na sua vida? Transformar as vergonhas em honra? Dentro da cultura do Império Romano e daquela época, o criminoso mais perigoso era o que ficava no meio.
Aprendi isso na escola bíblica dominical. Você pode estar conosco para aprender também. Era o que ficava no meio, querido. Quando Jesus foi crucificado no meio, o Império Romano queria dizer, esse aí é o pior. Quando na realidade, Jesus Cristo era o melhor ser humano que teve nessa terra. Deus transformou vergonha em honra. Por isso eu fiz questão de ler até o versículo 20, que diz que acima da cruz estava escrito que ele era o rei dos judeus. E estava escrito em hebraico, latim, que era a linguagem do Império Romano, e o grego, que era a linguagem universal da época, como se fosse o inglês hoje. Mas o que me chama a atenção, além disso, falando da universalidade da salvação através de Cristo, é que o texto foi escrito em hebraico. Se você estudar a história de Israel, do Novo Testamento, o hebraico já não era tão usado quanto o aramaico. O aramaico era a linguagem quase que cotidiana de Israel. Mas Deus fez questão de que fosse escrito em hebraico, porque o hebraico é a linguagem oficial da nação de Israel, dizendo, Jesus veio para Israel também. Aquele que foi rejeitado foi honrado por Deus para que mostrasse que através dele viria a salvação para Israel também, mesmo eles tendo rejeitado. Deus transformou que da derrota em vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que por intermédio de Cristo Jesus nós temos a vitória. Ô morte, onde está a sua vitória? Nós vencemos a morte pela vitória de Cristo na cruz. Quem olhava para Jesus parecia que ele estava derrotado, queridos. Mas Deus transformou a derrota em vitória. Quem olha para você hoje pode pensar que você está derrotado, e está doente, e está sem dinheiro, e está sem isso, e está sem aquilo. Meu irmão, mas daqui a pouquinho quem vai te olhar de novo vai ver você exaltado, glorificado, assim como Cristo, que quem olhou para ele na cruz, quando olhou para ele de volta glorificado, nem o reconheceu, falou, quem é esse? E Jesus teve que se apresentar a João e dizer, eu sou o Cristo, aquele cordeiro que morreu, mas ressuscitei, e eis que estou vivo e reino para sempre. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Deus transforma a tristeza em alegria, querido. Quem chorou na sexta-feira à noite, levantou no domingo rejubilando e se alegrando por ver a promessa de Deus se cumprindo. Quem chorou na sexta-feira, no domingo, estava rejubilando e alegrando, com a certeza de que a palavra de Deus ela é fiel e ela se cumpre. Meu irmão, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Você pode estar chorando hoje, mas Deus vai transformar, como diz o próprio Senhor Jesus, disse para os seus discípulos, vocês ficarão tristes na minha morte, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai converter, meu irmão. Não é você não, Deus vai converter a tristeza na sua vida em alegria. Deus vai tirar essa tristeza, Deus vai tirar essa dor, Deus vai tirar essa angústia e vai trazer de volta a alegria, vai trazer de volta o regozijo, vai trazer de volta o prazer, vai trazer de volta a alegria de viver, no nome de Jesus. Deus transformou, querido, a morte em vida, e vida em abundância. Oh, aleluia! Jesus, ele morreu sim, querido, mas ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ele não mais morre. E ele não só hoje tem a vida, mas recebeu autoridade para distribuir vida a todos quantos o receberem. Por isso hoje nós estamos aqui, por isso no domingo estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Não é uma religiosidade, mas é porque eu recebi vida e vida em abundância. Eu recebi vida e vida de verdade, e por isso eu posso celebrar e adorar o meu Rei, o meu Senhor, e dou graças a Deus por isso. Deus, ele transformou aquilo que era finito em algo que era eterno.
Nós, queridos seres humanos, não compartilhamos da eternidade. A eternidade, você que estuda teologia, o pastor João já é teólogo aqui, então ele pode me corrigir se eu falar uma besteira, mas você que sabe disso, você que estuda isso, sabe que o ser humano ele não participa da eternidade. Dentro da teologia, isso é o que chamam de atributo exclusivamente divino. Ué, pastor, o senhor está errado aí. Mas nós não temos a vida eterna? A verdade é, querido, que nós continuamos sem participar da eternidade. Isso é um atributo divino. Deus, Ele vai nos pegar, seres humanos comuns, e vai nos mergulhar nele. Ele é eterno, nós não. Quando Jesus veio, Ele nos deu essa capacidade, por estarmos revestidos dele, por sermos templos do Espírito Santo, nós vamos ser mergulhados na eternidade, vamos desfrutar daquilo que Ele é para nós. Vamos sair daquilo que é finito, que é limitado, que um dia acaba, para desfrutar daquilo que é eterno, que vai ficar para sempre, que vai de eternidade a eternidade adoraremos ao Senhor, de eternidade a eternidade desfrutaremos da sua presença, como diz o Salmo, de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Aquilo que estava focado, se a gente for olhar só esse período aqui de Jesus, esses momentos pequenos em que Ele estava na cruz, a gente não vê a eternidade. Mas se a gente afastar um pouco o foco, nós podemos ver o quanto Deus fez nas nossas vidas. Deus tirou o desespero e trouxe de volta a esperança, queridos. Como nós já ouvimos diversas mensagens, ao ver Jesus na cruz, trouxe um desespero para aquelas pessoas, especialmente seus discípulos, porque perceberam que não haveria salvação para eles. Não é à toa que no Apocalipse, quando João escreve, ele tem uma visão da ira de Deus, e ele vê lá os selos sendo abertos, e ele ouve uma mensagem dizendo que não havia ninguém que era digno de abrir os selos. Houve um desespero em João, porque ele pensou, como seremos salvos? E João teve esse desespero lá por volta do ano 90, 90 e pouco, ou seja, ele já tinha caminhado o evangelho quase todo, estava terminando sua carreira cristã, e pensou, e agora, como é que eu vou ser salvo? Mas de repente ele ouve uma pregação, uma voz de esperança, dentre os 24 anciãos que estavam ali, ele ouve, olha João para o trono, eis aí o Cordeiro, ele é digno de desatar os selos. Meu irmão, todos nós vivíamos sem esperança, olhávamos para os nossos pecados e pensávamos, para onde iremos, o que faremos diante de um Deus tão santo? Eis aí o Cordeiro de Deus, meu irmão, que morreu na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz tirou a desesperança, o desespero, e trouxe uma nova esperança para toda a humanidade. E é por isso que eu estou aqui com um sorriso no rosto e alegria, porque eu sei que os meus pecados não me condenam mais, porque há um Salvador, há um Redentor, há um reconciliador entre mim e Deus, para que eu possa alcançar a salvação. Saia desse desespero, meu irmão, porque a cruz me aponta a esperança. A ira de Deus caiu sobre Cristo na cruz. E por isso hoje o amor e a graça me alcançaram. Você pode dizer glória a Deus? Éramos dignos da ira, queridos. Éramos dignos de toda a ira por causa dos nossos próprios pecados. Não é por causa do pecado dos outros, não. Não é por causa do pecado de Adão, não. A ira de Deus recaía sobre nós por causa dos nossos próprios pecados. Mas a cruz transformou a ira em amor. A cruz transformou a ira em graça, em favor imerecido. A cruz fez com que a ira fosse retirada e a misericórdia pudesse nos alcançar. Deus pode transformar, queridos, qualquer situação. Por mais difícil que pareça, Deus pode transformar. E diante dessa imagem de Cristo na cruz, eu aprendo que as aparências, às vezes, enganam. Quem olhava para Jesus na cruz parecia tudo isso que eu falei, vergonha,
derrota, tristeza, morte, desespero. Mas era só aparência. Quem olha para você pode ver tantas coisas, mas às vezes é só aparência. A verdade é que eu e você somos mais do que vencedores. Pode olhar para nós e pensar, mas ele está derrotado. Mais que vencedores. Mas ele está doente, mas eu sou mais que vencedor. Mas ele está passando uma luta dentro de casa. Mas eu sou mais que vencedor. Mas está passando uma luta no casamento. Mas eu sou, por meio dessas coisas, eu sou mais que vencedor. Mas o filho briga com ele briga com o filho. Mas em meio a todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Mas ele não tem dinheiro para pagar o aluguel. Mas em meio a todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque o que determina a minha vida não é aquilo que é aparente, mas é aquilo que ninguém vê. As pessoas olham e só veem o Rafael, mas quem tem uma visão espiritual percebe a graça de Deus sobre nós. Quem tem uma visão espiritual percebe as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Quem tem uma visão espiritual percebe a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Quem tem uma visão espiritual percebe a glória de Deus que enche as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Me ajuda a terminar, então diga para o seu irmão, você é mais do que vencedor, meu irmão. Diga para ele mais uma vez, eu não sei o que você está vivendo, mas você já é mais do que vencedor. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Quero fazer aqui um convite especial. Você que está aqui e você está nos visitando, você ainda não entregou sua vida a Jesus, e você quer desfrutar de tudo isso que eu falei aqui. Para isso, meu irmão, é necessário você confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida a Ele. Talvez você está aqui nos assistindo e você ainda não fez essa oração, não entregou sua vida ao Senhor. Talvez você está nos assistindo pela internet e essa mensagem chegou até você de alguma forma. Jesus quer entrar na sua vida e transformar todas as coisas que estão em aparente derrota em coisas muito boas. Então falo com você, se você está aqui nessa noite, quer entregar sua vida a Jesus, ou você está afastado da casa de Deus e quer se reconciliar com Cristo, dê um sinal no seu lugar, levante sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui, afastado, e precisa se reconciliar, você que nunca entregou sua vida a Jesus e quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador nessa noite, levante sua mão, eu quero orar por você. Amém. Então vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos, Deus. E reunidos estamos no nome do Senhor Jesus. Temos a fé, temos a fé que o Senhor está presente. Temos a fé de que o Senhor está entre nós, está no nosso meio, Pai. E eu quero, nessa hora, clamar ao Senhor, Deus. Nos ajuda a ter uma visão da nossa vida como um todo. Não ficar tirando só o recorte desse momento presente que estamos vivendo, que talvez não seja tão bom. O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem trabalhado para nós chegarmos até aqui, tem preparado para que a gente continue também. Quantos de nós às vezes enfrentamos lutas e pensamos, para mim aqui é o fim, para mim aqui acabou. E o Senhor Jesus na cruz nos mostra que Deus pode ter um amanhã muito maravilhoso para nós. Meu irmão, saia com essa palavra daqui, Deus tem um amanhã muito maravilhoso para você. Não fica só com o olho restrito na sexta-feira da paixão, não. Estenda a sua visão e perceba, o domingo da ressurreição está logo ali. Não fica só com o seu recorte no sofrimento e na dor, não. A tua vitória, a tua bênção, o milagre, a saída, a resposta, está logo ali. Trabalha, Pai, em meu favor, em favor do meu irmão, da minha irmã. Como eu falei aqui, Senhor, ministrando
através do meu coração. Nos ajuda a fazer, Pai. Nos ajuda a agir. Nos ajuda a fazer o que precisa ser feito, Pai, porque a vida não para, Deus. E essa é uma verdade. A vida não para, o tempo não para, tudo continua correndo, Pai. Embora nós venhamos dizer, o mundo parou com a pandemia, a realidade é que o mundo não parou. Todos nós aqui, tendo feito coisas ou não, estamos 2 anos mais velhos. A contagem do dia não parou. As forças continuaram se perdendo. O cansaço continuou acontecendo, Pai. O tempo passou para todos nós. Nos ajuda a fazer o que precisa ser feito, Deus. Porque a vida não para, nem para nós, e nem para as pessoas às quais o Senhor quer que nós abençoemos. O mundo não parou, Pai, no Brasil, não parou em lugar nenhum do mundo. Pessoas continuam precisando de salvação. Pessoas continuam precisando de ouvir a mensagem do Evangelho. Pessoas continuam precisando de provisão, de bênção. O mundo não parou, Pai. A nossa vida não parou. Nós continuamos precisando sobreviver. Continuamos precisando do pão de cada dia, de pagar as contas, de fazer as coisas. Nos ajuda, Pai, a continuar agindo. Não nos deixe ser uma igreja paralisada. Não nos deixe ser uma igreja amedrontada, incrédula, porque não age porque não tem fé, não dá um passo de fé porque não crê. Não, Pai, nos tira disso, Senhor. Não nos deixe ser uma igreja amedrontada, tem Covid ali fora, tem isso, tem aquilo. Pai, não. Se tem Covid eu vou me cuidar, se tem Covid eu vou me proteger, mas eu vou avante, eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Nos ajuda a agir, Pai. Agir em nosso favor, agir em favor da igreja, agir em favor da nossa família, agir em favor do nosso país, ó Deus, que está enfrentando um ano aí de eleição, um ano decisivo, um ano importante, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda como igreja a agirmos, ó Pai. E eu te peço, Deus, transforma tudo aquilo que hoje é contrário, tudo aquilo que é aparente derrota, tudo aquilo que a gente pensa, para que eu passei por isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus não me livrou? E Deus está dizendo para você, eu não te livrei, meu filho, para você conhecer um Deus que tem poder para transformar derrota em vitória. Para você conhecer um Deus que tem poder para transformar toda vergonha em honra. Para você conhecer um Deus que tem poder para transformar todas as coisas. Você conhecer um Deus que não é limitado. Um Deus que pode fazer tudo aquilo que Ele quiser fazer. Assim eu oro, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor.